Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução comentada. Eu sou o Cauê e hoje a gente vai continuar nossa resolução comentada da prova do Revalida do INEP, a edição de 2021. Temos aqui a questão número 7, uma questão bem interessante para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial ou pelo menos diferenciar a principal e pós-diagnóstica. Vamos lá. Um paciente de 36 anos de idade masculino procura a unidade de saúde da família com queixas de dor lombar há cerca de 10 dias, irradiada para a face posterior da coxa, de moderada intensidade, mas que tem interferido no seu trabalho. Refere que a dor teve início após ter carregado peso durante a mudança de casa. O paciente relata que já apresentou episódios semelhantes anteriormente e que têm se tornado mais frequentes. Ao exame físico, o médico identifica uma banda muscular tensa em região glútea com a presença de pontos de gatilho. Isso aqui vai nos ajudar bastante. Que quando pressionados reproduziam a dor referida pelo paciente. Diante da situação apresentada, é correto afirmar que... Vamos lá. Diante desse quadro clínico, pessoal, a gente tinha que pensar em duas coisas. Primeiro, hérnia de disco, a possibilidade. Segundo, a síndrome miofacial ou a dor miofacial. Vamos então diferenciar isso. Essa dor lombar baixa, cerca de 10 dias, irradiando aí para a face posterior da coxa, de moderada intensidade. Muita gente já pensa aí numa inflamação do nervo. Já poderia pensar, o paciente tem uma lombociatalgia, pode ter ali uma inflamação no nervo ciático. Mas, depois ele nos dá aqui mais informações. A dor teve início após ter carregado peso durante a mudança da casa. Já apresentou episódios semelhantes anteriormente, que têm se tornado mais frequentes. E aqui, no exame físico, o médico identificou uma banda muscular tensa em região glútea, com a presença de pontos de gatilho, que quando pressionados reproduziam a dor referida pelo paciente. Então aqui, pessoal, nos ajuda muito a fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Esse paciente, a gente vai colocar como hipótese diagnóstica que ele tem a síndrome ou a dor miofacial. Isso é muito, muito característico da dor miofacial. A gente tem ali uma série de características, mas o fato da banda muscular tensa, o fato de ter a presença dos pontos de gatilho e quando pressionados reproduzirem a dor referida, tá? Então isso realmente é muito comum e também o paciente tem a dor naquele ponto, mas essa dor ela irradia, no caso irradiando aí para a face posterior da coxa. Isso pode acontecer também na dor miofacial, tá bem? Vamos lá então, o que nós temos aqui de alternativa? Alternativa A, o paciente deve ser referenciado ao ortopedista para avaliação cirúrgica de uma provável hérnia de disco. Não. Primeiro que um paciente tem essa dor há cerca de 10 dias, ele até relata que teve episódios anteriores, mas a cirurgia nunca é a primeira opção, a não ser num caso gravíssimo. Mas se fosse um caso gravíssimo, a gente imaginando que não é um trauma, esse paciente teria aí uma história clínica de dores, ele teria aí realmente uma história da doença, tá? Então, mesmo se fosse diagnosticado uma hérnia de disco, a gente teria a possibilidade de fazer ali uma outra terapia sem ser a cirurgia de cara, tá? Então aqui ele acaba sendo ali muito direto, pensando direto na cirurgia, e não é assim, né? Mesmo se fosse uma hérnia de disco, que não é. A B, o paciente deve ser referenciado ao acupunturista do NASF para ser avaliado, acompanhado e tratado. Vamos lá, o NASF é o Núcleo de Apoio da Saúde da Família. Muita gente fala, pô, Cauê, mas o NASF não existe mais, acabou o NASF. Na realidade, não acabou o todo, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, tem várias unidades de saúde que continuam com o NASF. Tá? O NASF ele não está aumentando, não está crescendo, mas muitas unidades que já tinham NASF continuam com o NASF. Tá legal? Vamos lá. A acupunturista faz parte do Núcleo de Apoio da Saúde da Família? Sim. Realmente tem uma série de unidades que tem o acupunturista. Só que o médico de família ele nunca faz algo simples desse jeito, né? Vamos lá, o senhor tem 36 anos, o senhor está com essa dor, vou fazer hipótese diagnóstica que o senhor tem aí essa dor miofacial, eu vou encaminhar o senhor para o acupunturista e acabou. Ele vai resolver o seu problema, quando o senhor estiver bem, pode ficar tranquilo, não precisa voltar mais. Tá? Então, isso não é conduta do médico de família, né? O médico de família faz algo diferente. Vamos lá. A C.
o médico de família pode, em conjunto com o acupunturista do NASF, elaborar um plano terapêutico para o paciente. É isso, tá? Então, lembre-se disso. O médico de família, ele não sai simplesmente encaminhando o paciente para determinadas especialidades e acabou. Mesmo que ele encaminhe, caso tenha necessidade, ele vai manter ali o contato com o paciente, pensar ali como que ele pode ajudar o paciente de outras formas também, tá? Então, isso é muito importante, especialmente na unidade básica de saúde. O paciente ele vai encaminhado ali para o núcleo de apoio da saúde da família, poderia ser a psicóloga, poderia ser a nutricionista, no caso a acupunturista, mas eles fazem sim ali um plano terapêutico, né? Tem-se as reuniões do médico, da equipe, junto com o NASF, para poder discutir, para poder criar esse projeto ou o plano terapêutico, tá bem? Então, essa alternativa C está perfeita. Isso a gente vê muito no dia a dia na estratégia da saúde da família. A D. O médico de família deve prescrever relaxantes musculares, pois o agulhamento seco deve ser realizado pelo acupunturista do NASF. Vamos lá. Se a gente pensar em dor miofacial, uma das alternativas realmente para tirar a dor do paciente é o relaxante muscular. Tá? Muito comum ser feito a ciclobenzaprina. Aqui, o que está errado? Ele coloca assim, pois o agulhamento seco deve ser realizado pelo acupunturista do NASF. Lembrando que o agulhamento seco é algo relativamente simples, tá? É coisa que você faz ali um curso de 4, 6 horas, você já está apto ali para fazer o agulhamento seco. Claro que depende da região, depende do quadro clínico do paciente, mas se for algo simples, realmente é rápido para o médico ter essa possibilidade de fazer o agulhamento, tá? O agulhamento seco. Então, aqui quando ele fala, pois o agulhamento seco deve ser realizado pela acupunturista do NASF, errado, né? O médico de família pode fazer o agulhamento seco, sem dúvidas, tá? A partir do momento que ele identificou a banda muscular tensa, ele identificou que, ao ser pressionado os pontos de gatilho, essa dor ela era reproduzida, referida pelo paciente, acabou, né? Você pode sim utilizar esse método de tratamento, o agulhamento seco, para poder fazer a liberação ali miofacial, tá? Então, a alternativa D está errada. Ficamos então, pessoal, com a alternativa C, uma ótima alternativa e muito boa para a gente poder revisar um pouquinho disso, tá? Então, lembre-se, na unidade de saúde da família, na estratégia de saúde da família, o médico nunca sai apenas encaminhando o paciente, deixando ele de lado. Sempre o examinador vai colocar isso em pauta, que o médico de família encaminhou, mas de alguma forma ele vai continuar olhando ali, ele vai continuar pensando naquele paciente, e lembrando que a gente tem as reuniões ali, o médico, o NASF, o enfermeiro, para poder discutir isso também. Tá? Então, o plano terapêutico normalmente é feito ali com diferentes profissionais, inclusive o médico. Tá legal? Então é isso. Ficamos então com a alternativa C, uma ótima questão para a gente relembrar esses pontos. Pode cair novamente, não tem dúvida nenhuma. Tá? Então lembre-se que aqui a gente tinha que fazer esse diagnóstico diferencial, uma hérnia de disco ou a dor miofacial. Caso vocês não lembrem da dor miofacial, deem uma revisada em relação a isso, algo bem tranquilo. E aqui ele foi generoso, tá? Quando ele coloca banda muscular, pontos de gatilhos, essa dor referida pelo paciente a ser pressionado. Isso aqui realmente nos leva muito a pensar na dor miofacial. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, ótimo estudo para vocês e até o vídeo da quarta-feira.